É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindo à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E pessoal, hoje, o episódio de hoje, nós vamos trazer uma convidada que vai trazer um tema extremamente interessante, que fala a respeito de possibilidades de ocupação dentro dos loteamentos de uma forma criativa, de uma forma mais contemporânea e que no briefing aqui eu achei muito legal a questão do cuidado com o belo. Nós vamos falar então um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito legal. Né, dona Raquel Barcelos? A gente está aqui com a Gisele Borges, né, arquiteta e urbanista. Ela depois vai se apresentar, mas assim, a gente teve o prazer de conhecer ela no Complan no ano passado. E eu, antes de conhecê-la pessoalmente, eu já era uma fã do trabalho dela. Verdadeiramente, eu sou uma apaixonada por arquitetura, apesar de ser advogada. E eu sempre passo na Savassi para ver a Casa Mirador. Eu sou apaixonado com a Casa Mirador. Então, foi um prazer te conhecer, porque além de já ver o seu trabalho, que é de um talento enorme, né? Saber que você é uma pessoa tão generosa e tão talentosa pelas conversas que a gente já teve oportunidade de ter até agora. Então, para mim, está sendo um grande prazer ter você aqui. Nossa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado eu pelo convite. Que delícia escutar de advogado e de loteadores. Que o projeto chama atenção e que a gente vai poder ter um bate-papo sobre a estética, sobre o belo, que talvez é uma coisa intangível e que as pessoas não sabem como monetizar isso e que eu acho que é a âncora de qualquer empreendimento. Posso fazer uma pergunta já assim para... Bora! Forte. Gisele, eu estava mostrando para a Raquel antes de você chegar que tem não sei como é que fala, uma produção feita por uma empresa independente que fala o fim da beleza. O fim? O fim da beleza, que fala a respeito de por que nós estamos perdendo essas referências do que é belo. Assim, a gente está vendo tanta coisa que não conversa com esse senso de beleza. Vamos falar um pouquinho disso, vamos explorar um pouquinho seu conhecimento sobre isso. A beleza. O que está acontecendo? Pois eu trabalho nesse mercado da arquitetura, mas a minha origem é de uma mãe costureira. Que legal. Então eu vivi, cresci no meio de retalhos, das sobras. E eu fazia meus brinquedos com essas sobras, as bonequinhas, o olho é botão, e você vai inventando, você vai criando. Você não sabe onde isso vai dar. E hoje eu vejo na minha arquitetura que eu estou muito ligada à moda. A moda mesmo, assim, a roupa, as fendas, a transparência, o molejo. Isso eu costumo trazer para a arquitetura. Acho que com isso eu desenvolvi um apelo estético. Então tem coisas que acho que acontece com todo mundo. Às vezes você olha e você fala assim, não gostei. E às vezes você não sabe nomear por que você não gostou. Né? Você não gostou. E eu venho tentando, ao longo do tempo, sempre identificar. Isso é bonito por quê? Ótimo. Que me faz chamar a atenção dessa arquitetura, ou desse objeto, ou dessa cidade? Né? A gente estava falando aqui de viajar. E vocês que trabalham na parte de loteamentos. Tem cidades que são gostosas de andar, que você caminha feliz, você caminha olhando a surpresa de cada esquina, com curiosidade, e você vê um prédio, você começa a olhar de longe, você consegue ver ele inteiro, à medida que se aproxima, você vai conseguindo ver detalhes, e aquilo pode reter a sua atenção ou não. E acho que nos prédios também são assim, nas edificações, não só prédios, né? E eu acho que ao longo do tempo a gente vem fazendo cidades chatas. Assim, quando a gente vê que na rua as pessoas andam olhando para o chão, a cidade está muito ruim, né? E eu acho que as cidades são chatas por dois motivos. Ou elas são feias, ou elas são difíceis de caminhar, não te desperta atenção. Monótonas, entediantes, enfadonhas. Desumanizadas mesmo, né?
Agora você me perguntar, por que a gente chegou aí? Pois é. A única coisa, assim, que eu não tenho uma resposta certa, nenhuma resposta única, mas, assim, ao longo da história, eu vejo que o pós-guerra, ele foi um determinante para a gente sair da arquitetura, que era mais artesanal, mais ornamental, que tinha aquela preocupação de não só fazer uma janela, mas tinha uma moldura da janela, as portas tinham um desenho, a gente passou aí pelo ecletismo, que tinha até uma coisa, a gente pode até falar assim de um over design, mas no pós-guerra, aquela questão que se impõe de você ter que fazer muitas moradias num curto prazo, com baixo custo, eu acho que isso talvez seja aí o começo de tirar os ornamentos, de ficar só na função, né? Só no necessário, no extremamente necessário. E ao longo do tempo, é mais barato fazer repetido, né? Eu acho que isso não tem como fugir. Você não corre risco, você já fez aquilo uma vez, você já sabe do processo. Não tem risco nenhum repetir. A questão que eu acho que hoje a gente não consegue muito bem mensurar se a gente não repetir, vai sair mais caro. Mas será que a gente vai também somar mais valor? Será que esse empreendimento, você vai vender bem agora e o segundo morador também vai vender bem e o terceiro também vai vender bem e ele vai só valorizar? Talvez aquele seja um prédio que ele queira morar. Isso. Né? Independente da rua ou não. A Casa Mirador, o que te desperta é uma curiosidade, né? Eu já entrei, né, em alguns vídeos do interno de lá, né? Uhum. É um lugar que te dá vontade de morar. Se eu fosse uma pessoa solteira, eu moraria. Uhum. Né? Se eu tivesse condições, não sei qual que é o preço, não, mas eu moraria, porque eu adoro a Savassi e é um prédio referência. E eu acho que essa identidade, quando você gosta do belo, quando a pessoa gosta do belo, você quer estar com o belo em torno de você, né? Você quer uma roupa bonita, né? Você quer um objeto de decoração bonito, você quer uma casa bonita, você quer estar num restaurante bonito, né? Você gosta do belo. Eu acho que isso foi se perdendo, né? Isso foi se perdendo. Essa é a minha pergunta. Gente, só para vocês entenderem, assim, nós estamos discutindo tudo isso porque o objetivo, e eu acho que a principal contribuição que a Gisele pode nos dar é como é que dentro dos loteamentos eles podem ser ocupados com corporações que sejam bonitas, que possam agregar valor àquele bairro que está sendo construído. Eu acho que esse é o principal. Mas o meu receio, assim, não sei se eu deixei claro, é que, não sei se é uma percepção, é que essa concepção de belo parece que para uma nova geração não conversa com o nosso belo. Entende? Eu acho que isso... Não sei se eu estou sendo claro. Claríssimo, mas eu acho que isso é em função... às vezes eu vejo arquiteto explicando um projeto e que me dá assim, uma certa ansiedade, porque tem palavras demais para um produto de menos. Legal. E aí eu fico pensando, se tudo isso que você está falando está aqui, eu não estou enxergando. Onde que está isso? Eu não estou enxergando. Então eu acho que mesmo nas universidades, eu já falo da minha época, quando eu fui apresentada a Bauhaus, eu estava na faculdade, isso lá em 92. Eu não tinha ouvido falar de Bauhaus antes. E quando me falaram que a Bauhaus, ela preconizava a função, então assim, realmente você não pode ter excessos, você tem que fazer aquilo que é extremamente necessário e ponto. Aquilo me incomodava, porque eu falava assim, o necessário é muito pouco, o necessário é muito pobre. A vida não é feita das necessidades, a vida é feita dos acessórios, colorido, da perfumaria, né? Do colorido, dos adereços. E eu até acho que tem que ter uma medida para isso, porque o excesso, sem dúvida, pode talvez ficar caótico. E aí você, de novo, não está bonito. Mas a gente precisa também de um pouco de complexidade. Assim, quando a gente
pega a arquitetura e você precisa de um prédio, tantos apartamentos, tem que ter janela, e você faz uma caixa reta com as janelas sem nada, sem detalhe nenhum, sem moldura nenhuma, aquilo não tem complexidade, aquilo é tão pobre que te causa esse tédio. Eu acho que é a mesma coisa num loteamento, se a gente pensar no grid, o tabuleiro, as ruas ortogonais e paralelas, né? Eu não estou dizendo que isso não seja bom, tá lá Barcelona, que é um sucesso, que é um modelo maravilhoso, mas não é para todo lugar, né? Barcelona é um sucesso porque também era naquele tempo, com uma arquitetura ornamental, não era uma arquitetura pobre. Aqui nas Minas Gerais, a gente não tem muitos grids em função das nossas topografias. Quem tentar implantar isso está fazendo errado, porque eu acho que um projeto bacana, ele não parte do zero, de um papel em branco. Então, no caso de um loteamento, talvez uma das coisas que pulsa muito é essa topografia, esse chão. E depois, assim, que história esse lugar tem? E a partir disso, a gente vai construir a história daquele empreendimento. E o que eu acredito é que cada rua tem que ser única, cada esquina tem que ser única. De você passar a ter endereços de referência sem ter que nomear a rua. É aquela esquina que você vê, aquele ângulo, que você vê a vista tal, que tem a padaria, que tem o estúdio de gravação do Demi. São esses pontos que eu acho que são referências. Eu agora tive uma ida a São Paulo, que meu filho foi morar em São Paulo e vai fazer arquitetura lá, e eu nunca tinha caminhado muito assim, a pé. Você acaba indo para compromisso, pegando Uber e se deslocando mais rapidamente. E ele vai morar na Vila Madalena, e a gente ficou lá alguns dias andando a pé, e eu achei sensacional, porque assim, o projeto urbanístico é maravilhoso. Ele não desconsidera o terreno, ele não desconsidera as vistas. E aí eu fui mergulhar no site, que eu acho que até um site que já está assim, adormecido, mas ele está no ar. E vale a pena demais olhar a cartografia que está lá, que é da CIT, que foi quem projetou vários bairros de São Paulo, né? E o Vila Madalena está lá. E assim, é aquilo, cada praça, cada esquina. Meu filho agora caminha, ele falou assim, mãe, aqui é legal demais, eu já precisei do encanador. E eu achei o encanador no meu quarteirão, porque ele anda a pé. Então, acho que as cidades agradáveis são aquelas que a gente não tem preguiça de andar a pé. A Savassi é um bairro que a gente faz a pé. Eu morei na Savassi quando vim do interior, e é um bairro super gostoso de caminhar, né? A gente tem a nossa topografia, é claro que não é para todo lado que a gente consegue se deslocar tão facilmente, mas a cidade boa é essa que te dá prazer de andar a pé e de viver a cidade. Eu acho que quando a gente viaja é isso que a gente experimenta. Vai para a Europa para caminhar no passeio. Não, esse exemplo da Savassi é interessante porque é um bairro diverso, né? Então você tem a Praça da Savassi com várias coisas para se fazer. Você anda pelas ruas, você tem vários diversos comércios, você tem aquelas casas que são tombadas maravilhosas, né? Então, assim, é muito diverso. Você vai para a Praça da Liberdade, é uma coisa sensacional, de belo. Então, eu acho que isso te puxa para ir ficando no lugar, para ir caminhando no lugar, né? O Raul Justo Lores, Sim. São Paulo nas Alturas, que eu sou apaixonado com o conteúdo do Raul. Ele fala assim, é o desejo de flanar pela cidade. Exato. Flanar, você caminhar, você curtir, você ver, experimentar, né? Mas que bom que, possivelmente, eu estou errado, né? As pessoas não estão perdendo a referência do belo, né? A gente tem que trazer o belo para dentro dos loteamentos. Né? Eu acho que as pessoas... É claro que a beleza, ela é particular de cada um. Mas eu acho que tem algumas coisas que são universais, assim. Se a gente pegar esses prédios que eu nomeio de chatos, e se a gente colocar aqui e chamar um leigo, eu acho que eles vai bater o olho e falar assim, não gosta. Esse é chato, esse é legal, esse é chato, esse é legal. Eu acho que vai ser assim, unânime. Aí depois você pode falar, eu gosto mais desse ou mais daquele, mas você vai separar o joio do trigo, né? Legal. E, assim, vamos entrar no Casa Mirador, vamos aproveitar, né, a oportunidade. Vamos. Cara, é um projeto muito diferente, né? Assim, que tem essa questão do cuidado com a beleza e ele não é monótono, né? Ele tem uma dinâmica muito legal.
Da onde veio essa inspiração para criar? Pois é. Quem quiser conhecer, que não conhece, como é que ele faz? Bate Casa Mirador, tem... Casa Mirador Savassi. Casa Mirador Savassi. Tá lá. Legal. Com prêmios internacionais, Sim, a gente é bom sim. chamar atenção. Exatamente. Então, essa incorporadora, ela é de 2 arquitetos e um deles foi meu sócio no escritório de arquitetura. Em um dado momento ele falou assim, não, acho que deu arquitetura para mim, eu vou incorporar. Vou deixar de ser seu sócio, mas vou ser seu cliente. Você vai... Que legal. Vou te contratar. Então, ótimo. E como era o primeiro empreendimento dele, ele falou, olha, eu não posso me misturar, eu não posso não ser percebido, não ser diferenciado. Que legal. É o meu começo, eu sou pequeno, o terreno é uma tripinha, então você tem que fazer algo inusitado que você nunca fez antes. Eu preciso ser lembrado, esse é o meu lançamento, então é um produto que, assim, a partir daqui, se esse produto der certo, eu estou lançando a minha marca e todos saberão que eu só vou fazer coisas assim. Então ele tem que ser inusitado. E era um terreno realmente difícil, porque é um terreno com 12,50 de frente. E as nossas leis de afastamentos nos exigem que o prédio vá escalonando. Quanto mais você sobe, mais você precisa afastar. E eu sabia que o resultado seria uma pirâmide. Só que, gente, é tipo assim, cada andar que você sobe, você precisa recuar 30 centímetros. Então ele fica todo escalonadinho, igual um bolo de noiva. Eu falei, não, aí é óbvio demais, né? Aí não. Então o que a gente vai fazer? Vamos vestir esse negócio. E realmente a gente chamou de roupa. Vamos vestir essa segunda pele, mas vamos tirar proveito dessa segunda pele, porque ela tem lugares que ela está a 30 centímetros da alvenaria, mas tem lugares que ela está a 2 metros da alvenaria. Então você tem ali uma fachada ventilada com uma possibilidade muito grande de passar parte das suas instalações. Legal. Então, a parte técnica de ar-condicionado, as subidas de prumadas, de elétrica, descidas de água pluvial, elas passam entre a fachada de alvenaria e essa pele. Se você está no térreo e olha para cima, você vê essas instalações. A gente nem tem proposta de escondê-las, não. Assim, é para ser visto mesmo. E aí, na hora que foi abrir as janelas nessa pele, a gente de novo falou, não, né, gente? Óbvio não. Então, vamos fazer de conta, não vamos deixar claro quantos pavimentos nós temos. Porque já que a gente vestiu uma pele, eu posso sumir com as lajes. E eu posso colocar a janela do jeito que eu quiser. Então, quem olha de fora não sabe quantos pavimentos o prédio tem. E aí a gente saiu recortando as janelas realmente ao nosso bel prazer. A gente queria que lá dentro fosse super bem iluminado, porque são unidades pequenas, compactas. Então, quanto mais abertas, quanto mais vista para o exterior, melhor é a experiência do morador interno. E aí a gente também foi olhando para as visadas, para sol, onde que vale a pena abrir maior, onde vale a pena abrir menor. E aquelas que são muito funcionais, que são as janelas de banheiro, que acabam não sendo janelas bonitas para rasgar, a gente deixou atrás da pele. Então, à noite, às vezes eu passo lá e vejo assim, os banheiros acesos, como as chapas são furadinhas, você vê essa luz passando pelos furinhos, mas elas estão escondidas. E aí isso gerou uma volumetria realmente muito diferente, assim, cada fachada é única. Eu falo que lá a gente tem 5 fachadas, porque o topo também foi todo, como ele é piramidal, você tem uma fachada de topo. E deu certo, assim, para esse cliente, foi um início, foi assim que ele se colocou no mercado. Eu acho que ele hoje é lembrado, ele é percebido como uma incorporadora que realmente está disposta a fazer algo novo. E pelo fato dele ser arquiteto, algumas vezes ele falava, não, Gisele, solta a mão aí que eu quero mais. Que delícia, que bom, né? Que é o contrário do que normalmente um consultor fala, né? Normalmente um consultor segura. Ele, não, solta a mão. Então, foi curiosidade, por que Casa Mirador? Pois esse incorporador, não sei se eu devia falar isso aqui. Não. Ele estava no Chile, numa vinícola,
E essa vinícola se chama Casa Mirador. É uma vinícola muito pequena, que tem um vinho que chama Vinha del Bosque. E essa casa é assim, no topo de um morro, onde ele recebe os grandes clientes. O dono dessa vinícola recebe os grandes clientes nessa casa. E essa casa tem uma arquitetura maravilhosa. E ele estava degustando um vinho lá embaixo, viu essa casa lá no topo e perguntou para o dono da vinícola, eu posso subir até lá e ver aquela arquitetura? E o cara falou, pode, mas hoje ela está fechada, você não vai conseguir entrar. Não, mas eu quero ir lá conhecer. E ele foi, se encantou com esse lugar, e lá tinha uma pedra, embaixo relevo cravado, Casa Mirador. Legal. Aí ele voltou e falou assim, vai ser o nome da minha incorporadora, Casa Mirador. Aí ele mandou um e-mail, e quando esse projeto estava pronto, ele mandou um e-mail pro dono lá da vinícola, mostrando o prédio, falando, olha, eu estou lançando uma incorporadora aqui, vou batizar de Casa Mirador, você tem alguma restrição? Ele falou assim, de jeito nenhum, apoio vocês, parabéns, desejo sucesso. Que bacana. E é isso, o nome veio daí, E quantas unidades são? Lá são 38 unidades. Tem estúdios que são num pavimento só e tem lofts, que tem mezanino. Que legal, que legal. A diferença nessas unidades, isso também fez parte do brief dele. Ele queria unidades compactas para pessoas que valorizam esse novo jeito de morar. Isso foi antes de pandemia, né? Então, as unidades, elas... Não dá nem para você ter, assim, um pai e um filho. É uma unidade, realmente, ou é um casal, ou é uma pessoa solteira. Porque não tem jeito de você ter 2 quartos, não tem jeito de você ter 2 camas de solteiro, ou ela é uma cama de casal. Entendi. Então, são unidades bem compactas. Tanto que quando ele foi fazer o segundo empreendimento... a gente, já antes da pandemia, a gente já tinha o projeto desse segundo empreendimento, que era compacto assim também. E ele falou, não, agora a gente vai ter que pensar num pouquinho maior para ter um espaço de trabalho. E a gente refez todo esse projeto. Que bacana. Depois da pandemia, a moradia, ela retornou com seu valor, né? Porque além de você ter que ficar mais em casa, ela foi utilizada como home office e assim ficou, né? Então, muita coisa mudou. A gente viu isso... assim, nitidamente nos loteamentos, né? Como foi um boom de vendas e assim, completamente inesperado, né? Numa crise, as pessoas querendo morar melhor, né? Morar melhor. Mas morar no belo também é muito bom. Eu acho que assim, a gente discute muito a questão do... Gente, para quem não é daqui, né, Savassi é como se fosse o centro da Zona Sul, vamos colocar assim, para facilitar a compreensão, né? É como se fosse o Vila Madalena de São Paulo, Vila Madalena, né? Exatamente. E, assim, só que plana. Exatamente. E, de certa forma, bastante, foi o que você colocou assim, tem uma diversidade muito grande, mas é um polo gastronômico, né? Tem o shopping Pátio Savassi, então é bastante urbanizado e a urbanização, no meu ponto de vista, é belo, é legal, é gostoso de caminhar. Sim. Então acho que é um endereço desejado e mais ainda quando você tem uma solução de moradia que conversa muito bem com essa proposta do bairro. Então, eu acho que eu não... é o que você falou, né? Se eu fosse solteiro, se eu estivesse sozinho, faria sentido morar na Casa Mirador, sem dúvida nenhuma. E quando ele foi lançar, teve essa coisa de desenhar as personas, né? Para saber quem seria o consumidor. E aí tinha o arquiteto, tinha a fotógrafa, o cara da gastronomia. E aí acho que desenharam 5 personas. E ao final a gente quis saber, né? Assim, se tinha batido, né? Tinha batido. Ele falou assim, olha, não precisava de desenhar persona. Isso aqui é um negócio, assim, muito, muito mais misturado. Tem investidor, tem pessoas que já fizeram a vida, assim, com mais de 60 anos, filhos já casados e que viajam muito e tem ali só como um pouso. Tem gente que mora, primeira moradia é fora, em condomínio, e tem ali como um pouso dos filhos na cidade. Tem estudante de 15 anos de idade que veio do interior para morar no Casa Mirador. Então, assim, nem precisaria ter desenhado tanta persona. Não, mas isso ajuda o marketing. Vamos defender o povo do marketing, né, Larissa? Mas
ajuda. Mas mais uma vez batendo na tecla, né? Como o contemporâneo, o inovador e o belo chama todo mundo. Todo mundo. Não só essa persona cool, né? Que quis fazer para aquele projeto, né? Bom, eu mesma, advogada, queria estar lá. Durante a comercialização, ele ficou um tempo com uma galeria. Eu lembro. E essa galeria foi muito legal, porque às vezes a gente ia para lá para ficar observando. Como ali é muito perto do Santo Antônio, e a gente passaram a vender, deixar lanchinho na saída da escola. E aí as crianças às vezes iam para lá, combinava de esperar os pais lá na porta da galeria. Às vezes os pais entravam, que era o objetivo, né? Os pais entravam e você podia observar como que a maquete estava lá, a curiosidade de saber o que era aquilo, preço, mas não só isso, né? Assim, isso vai ser feito mesmo? Isso vai ser feito aqui no Brasil? Eram perguntas assim, sabe? Vai ser feito nesse lote. Nesse lote. Gisele, eu acho que aí agora muita gente já deve ter entrado na internet para olhar o Casa Mirador e tudo, e é fenomenal. Mas outro projeto também seu que me chamou muita atenção, e aí ele já caminha um pouco mais para o nosso segmento, que é quando você fez a revitalização dos galpões da Localiza, né? Eles ficaram belíssimos, né? Saíram da monotonia e da rigidez dos galpões, eles, né, se coloriram de uma forma muito bonita. Mas quando você explica ali aquela interferência urbana que você fez ali no entorno. Eu queria entender, primeiro que você explicasse, né, qual foi essa intervenção urbana ali no entorno e por que não se ficou só na revitalização dos galpões. Ótima pergunta, porque eu acho que isso tem a ver com o trabalho de vocês aí do loteamento. Isso. Às vezes eu vejo alguns loteadores vendendo lote. E eu fico assim, o que define um bom bairro são os lotes ou são os lotes que definem o bairro ou o espaço público que define os bons lotes? Mas quem vem primeiro é o espaço público, é o loteamento, são as ruas, o desenho dessa rua, o que você vai fazer nesse paisagismo, o que você vai fazer em cada esquina. Isso vai existir, isso vai pré-existir antes das edificações. Então, a conexão da cidade com os edifícios, ela é fundamental. E lá na Localiza, a gente já tinha a sede, que num bairro que era unifamiliar e de muitos galpões, uma vizinhança próxima de uma ocupação irregular. Então, a gente às vezes tem uma super quadra com muitas casas sem outras ruas internas. E o Localiza Labs é para ser a parte de TI da Localiza. E a gente acredita que vai ter um fluxo grande entre a sede e o Labs. Fluxo de funcionários. E a gente falou, olha, isso tem que ser bom, esse caminhar aqui tem que ser gostoso, tem que ser seguro, tem que ser... Não pode ser assim, ai, que preguiça, agora tem que ir lá na sede. Não, tem que ser assim, vamos lá, gente, vai ser um caminho gostoso, a gente vai conversando, dá até para fazer uma reunião aqui enquanto a gente segue o caminho. E o percurso não era agradável, não é ainda, a obra não está implantada da rua. Porque a gente tem calçadas muito estreitas, fora do padrão. Então, tem calçadas de 80 centímetros. Às vezes, nessa calçada de 80 centímetros, ainda tem um poste de 50 de diâmetro. Então, a gente via que, assim, quando você estava fazendo o percurso, invariavelmente, você andava na rua. Porque não tinha como você passar na calçada. Nem lado a lado, nem em fila, às vezes. Então, essa rua tem que ser legal, essa rua tem que ser gostosa, já que não vai ter jeito de alargar a calçada, né? Essa rua tem que ser boa, né? E aí eu propus para a Localiza, eu falei assim, vamos cuidar da rua também? Não só para os seus funcionários, mas olha que legal, a gente está cercado de uma comunidade de ocupação irregular. Se essas ruas forem boas, você pode à noite, num domingo que não tem fluxo aqui, essas crianças brincarem na rua. E a Localiza comprou a ideia e falou, vamos fazer.
E aí, se você vai seguir a lei, assim, como que você vai fazer hoje uma rua, acho que vocês conhecem disso melhor que eu, assim, uma largura mínima de rua são 7 metros. E lá a gente não tem isso. A gente tem menos do que isso. Às vezes tem trechos lá que a gente tem 5,90. Então, assim, fomos conversar com a BH Trans do que a gente podia fazer, porque a ideia era, vamos alargar uma calçada e transformar a via que é mão dupla em mão única. E aí a gente tinha que fazer um binário, porque essa rua que a gente ia fazer de ida, a outra rua tinha que ser de volta. Onde colocar esse binário? E aí foi muito legal, porque na rua de baixo tem uma escola estadual, e que padece das dificuldades de travessia de criança, de ônibus e carros. E a gente falou, olha, vai ser bom para a Localiza aqui e vai ser bom para a escola lá e para toda a vizinhança. E aí a Localiza topou esse projeto, a gente foi afinando com a BH Trans. A primeira resposta foi não pode, não tem jeito. Imagina o desafio, né? Não pode alargar só um lado da calçada. Mas a gente foi construindo juntos. A BH Trans já tem algumas propostas até implantadas de ruas que eles chamam de Zona 30, que é esse conceito onde você compartilha a rua com pedestre, carro e bicicleta. E é por isso que tem que ser uma velocidade muito baixa. E o que faz a velocidade de um veículo baixar é você reter a atenção desse motorista. É você não ter um ponto fim, que ele olha e fala assim, meu objetivo é chegar lá. Não, é que assim, olha esse muro, que pintura legal, olha essa rua, que pintura legal, olha esse prédio todo verde, olha essa luz, olha essa caixa. Você tem que ter pontos de atenção para que ele não só pise no acelerador, né? Então, foi por isso que a proposta lá se expandiu para o urbanismo da rua, não só da Rua Gurupá, mas da região toda. Esse processo agora está em aprovação na SUDECAP para as questões de pavimentação, drenagem, e a gente deve implantar ainda esse ano. Então, foi uma interferência aí num bairro consolidado, né? Exatamente. Como transformar, né, uma rua que não só de deficiências de pavimentação, de drenagem, mas uma rua chata de andar, boring mesmo, assim, que você provavelmente miraria assim, saiu da Localiza, tem que ir lá no Labs, olhando para baixo, olhando no celular, você chega lá. Como transformar esse trajeto numa coisa boa? E assim, só de ter gente lá, a gente já viu assim, já abriu cafeteria, já abriu lugar de vender açaí, tudo da comunidade. Que legal. E mesmo a Localiza oferecendo cozinha, alimentação, bar, restaurante interno, as pessoas querem sair, gente, porque você quer quebrar essa monotonia de ficar dentro do mesmo espaço. Então, tem funcionários que saem para comer o açaí lá fora. Gisele, você está falando isso assim, eu estou pensando que é a história de transformar um limão numa limonada, né? Porque eu acredito, né, que as cidades que a gente mora são tão monótonas, né? Essas foram construídas de uma forma tão pobre que, cara, é muita oportunidade que se abre para os loteadores, né? De transformar lugares em lugares extremamente agradáveis com esse urbanismo sustentável, esse urbanismo, não sei se a palavra é moderno, né? Mas essa nova forma de enxergar o urbanismo, né? Cidade para as pessoas, né? Sim. Que, puxa, tem muita oportunidade. O cara vai olhar aquilo e vai dizer assim, puxa, eu quero morar nesse lugar que é gostoso ou nesse lugar que é chato. Que é chato, né? Puxa, tem muita oportunidade. E o que a gente traz muito para a nossa realidade, né, Gisele, você deve ter ouvido muito lá no Complan, que a gente ouviu muito, né? É que agora o urbanismo estava se voltando muito para o conceito das comunidades planejadas, né? Em que não só se rateia aquele terreno em lotes, ruas, áreas institucionais, mas se cria um conceito de moradia mesmo ali para aqueles bairros. E aí, vendo, né, a sua criatividade, a sua inovação, né, e o seu pensamento um pouco mais amplo em relação não só à arquitetura, mas também às interferências urbanas, né? Como que você enxerga isso? O que você acha do seu trabalho que é feito nas edificações que pode ser levado para
esse novo conceito que a gente tem de loteamento hoje, que não é mais simplesmente um bairro, né? É simplesmente criar realmente aquela comunidade que tem um endereço, que acha gostoso ficar lá, né? Que tem uma referência de alguma edificação, de alguma praça, né? Então, eu acho que a gente tem que catequizar. O nosso público não tem informação, porque... Nosso público quem? O loteador? Não, eu falo o transeúde, o consumidor final, o comprador, as construtoras. Não estou generalizando, mas estou colocando assim, a grande maioria. Da mesma forma que a gente saiu do loteamento, que só fatiava terra, e que agora a gente está vendo essa transformação de que assim, não é importante só o número de lotes. É importante como esses lotes vão estar na cidade. É importante que esse espaço verde, antes as áreas verdes, era aquela que sobrava, né? Aquela que era ruim para lotear, virava área verde. Hoje você não pensa a área verde desse jeito. Você pensa que a área verde ela vai ancorar seu empreendimento. Então, ela tem que estar bem localizada, ela tem que ser um espaço aprazível, tem que ser um espaço que vai ser a primeira coisa que vai estar ali. Então, eu acho que da mesma forma que houve um tempo de ensinamento, e acho que o CNU nos Estados Unidos, né, esse conceito de novo urbanismo, vem fazendo esse trabalho há anos. Eu acho que a gente agora está nessa... A gente precisa catequizar as incorporadoras que virão ocupar esses lotes. Eu acho que no urbanismo a gente já tem uma boa estrada. A gente vai no Complan, você não escuta mais falar de fatiador de terra, né, de loteamento. Você fala de urbanismo. Né? E eu acho que as incorporadoras a gente ainda precisa, a gente está plantando tamareiras ainda com elas. A gente vai colher, mas parece que vai demorar. E eu acho que uma coisa interessante, assim, que quando vai fazer um projeto de urbanismo, um master plan, também no passado, você mostrava uma vista aérea, as ruas, os lotes, as quadras. Hoje eu já vejo que assim, no urbanismo, as empresas sérias que projetam urbanismo, elas estão projetando visadas. Ela não está te mostrando só seu lote dentro da quadra, naquela rua. Ela está te mostrando a ambiência. Então, você sempre tem ali alguns prédios imaginados, algumas casas imaginadas. Então, ela está projetando cenários. Eu acho que o papel que a gente tem que fazer agora é chamar essas incorporadoras para beber dessa fonte de informação. Olha, esse empreendimento é para ter essa cara. Você quer estar comigo nisso? Né? Não é assim a gente vender essa imagem e depois a construtora vir e fazer o caixotinho. Mas a gente não vendeu o caixotinho. Então, eu acho que precisa ter um trabalho agora de formação com esses incorporadores, que é quem vai empreender nesses lotes. Né? Para além daquela que é a casa unifamiliar, os lotes que serão, às vezes, corporativos, que serão serviços, que serão, às vezes, até cívicos, religiosos. Eu acho que talvez esse seja o nosso desafio, seja essa a nossa responsabilidade agora, né? Fazer com que esses urbanismos que estão sendo super bem pensados no dimensional do chão, seja bem pensado e realizado no tridimensional, no espaço aéreo, né? A gente tem exemplos, né, de iniciativas exatamente da forma como você está colocando, né? Assim, o Parque Una tem ele tem uma digamos assim, um cuidado com as edificações para que elas possam conversar com a proposta do bairro planejado, né? Isso. Cidade de Pedra Branca. Mas eu não sei se no Parque Una o sucesso é porque lá, Fabiano, ele também é o incorporador. Sim, sim. Aí talvez ele tenha mais domínio do que ele quer. Ele está fazendo a coisa com a cara do que ele acredita. Ele fez o urbanismo e ele também está incorporando. Mas a gente pensar num empreendimento que você terá vários incorporadores. Como garantir... eu penso assim, igual um shopping que tem as lojas âncoras. Eu vou te dar um exemplo assim, em Pelotas também tem um outro bairro planejado, chama Quartier. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Não, é muito legal de conhecer. Acho que é legal pesquisar e quem estiver nos vendo, ouvindo, enfim, que não é igual ao modelo do Parque Una. Então o Parque Una ele é o loteador e o incorporador. O Quartier ele é loteador e ele oferece as glebas não, né, os terrenos para incorporadores construir. Mas o que eu percebi
enfim, é uma visão minha, é que as primeiras, elas deram o tom do que seria construído. Sim. Então, acho que talvez essa seja a resposta, né? Olha, isso aqui são os primeiros prédios construídos, 2, 3. O próximo incorporador vai olhar aquilo ali e vai falar assim, puxa, eu não posso fazer menos do que isso. Já foi estabelecido um padrão construtivo ali que não vai ser menor. Isso. E a partir disso, todo mundo foi subindo a régua. Isso. Então, eu tive esse sentimento. O terrenista, ele deveria fazer uma curadoria, né? Assim, como é escolhido dentro de um shopping, quais são as lojas âncoras, onde ela vai estar, se determinado empreendimento, não é que o shopping está aberto para todas as lojas, ele faz uma curadoria, não só de localização, mas do tipo, da marca, do mix, do produto, do mix. Eu acho que o terrenista, ele precisa olhar para isso também. Eu até entendo a aflição, né? Você investir um monte de dinheiro fazendo aquela infraestrutura toda, você está precisando vender terreno. Mas quanto mais bem sucedido for o seu negócio no começo, e ditar isso que você está falando, que é assim a cara do empreendimento, os terrenos vão valorizando, né? Ao passo que se a coisa, sei lá, os 3 primeiros empreendimentos que chegarem, fizer algo downsize, também já ditou para baixo o seu empreendimento inteiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que vocês, loteadores, têm que ter coragem e resiliência, né? Para não entrar no desespero e vender lote sem saber o que vai ser feito ali, né? Mas o loteador, ele é um cara resiliente e corajoso. Demais. Mas aí eu te pergunto, Gisele, o que a gente fala para o loteador para ele querer inovar? Porque inovar, às vezes na cabeça dele vem assim, quanto vai custar? Qual o retorno que eu terei, né? Então, assim, o que você, como, né, arquiteto urbanista, motivaria um loteador a fazer? Não vamos fazer mais do mesmo, né? Assim, o que vem, assim, de inspiração, de argumento, né? Cara, eu acho que a Casa Mirador é um exemplo disso. Se ele tivesse feito mais do mesmo, ele teria tido muita dificuldade para vender. Porque você tem muito mais do mesmo. Aí talvez a diferença vai ser preço. Quando você tem produtos iguais, você induz o seu cliente a ir no preço. Se é tudo igual, então eu vou aonde cabe no meu bolso. O que eu via lá na Casa Mirador era assim, eu quero isso. Eu só não vou ter se ao final não couber no meu bolso. Mas não é uma coisa que ele foi em vários para comprar o mais barato. Eu acho que os empreendimentos, os loteamentos e as incorporadoras deveriam pensar mais a longo prazo. Assim, não ser imediatista. Porque tem empreendimentos, o Copan, primo aqui do nosso JK, já teve momentos de glória, já teve momentos de baixa, e ele tá voltando. Eu vi. E ele tá pulsando, e ele tá melhorando, e vai voltar a ser endereço. Eu tive uma experiência de ficar num Airbnb lá, e eu achei fantástico, porque as novas gerações, elas gostam do centro, elas preferem andar a pé, elas gostam do bar local, do São Joaquim, do pão de queijo. O que é isso que eu estou falando? Isso é história. Isso é a âncora do empreendimento, assim. Já tem coisa para contar. Quando a gente começa do zero, a gente tem que construir essa história. Quando você já tem um bairro, ele já tem história. Então, eu acho que os empreendedores têm que saber identificar o que é a história daquele lugar, né? O que vai ser valor e ter uma curadoria ao longo do tempo para isso. Eu acho assim, assim como o Complan faz esse movimento de levar o conhecimento sobre o urbanismo, Complan idealiza publicar o livro lá de loteamento, de bairros planejados. Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento para a arquitetura. O que é arquitetura autoral? O que é arquitetura banal? O que é arquitetura chata? O que é arquitetura desumanizada? O que é arquitetura que não tem prazer? Eu acho que a arquitetura ela ficou tão empobrecida que foi a partir daí que surgiu uma outra profissão, que é essa de arquitetura de interiores.
E acho ela fantástica. Ela ocupou um lugar que foi abandonado, porque antes o arquiteto, ele projetava externo e interno. Ele projetava, não era só quarto, sala, cozinha, banheiro, só essa função. Ele projetava espaços diferentes, aprazíveis, que estimulava você sentar e ter uma visada, a janela é diferente, daqui você vai ver céu, dali você vai ver mais a rua. E aí a gente depois caiu num tudo igual, que foi necessário uma arquitetura de interiores para te tornar dar, mais divertido, né? Para tornar esse lugar mais aprazível, mais bonito. Legal que surgiu essa profissão, legal. Mas eu acho que os empreendimentos, eles não são feitos só para dentro. Talvez o maior consumidor sejam os não pagantes, sejamos nós que andamos pela rua. E que assim, eu não moro nesse prédio, mas eu passo em frente a ele todo dia. E ele pode me chamar a atenção para o bem ou para o mal, né? Então, acho que um arquiteto, um incorporador, deveria ampliar esse olhar de que a gente não está projetando só para quem vai morar e que esse incorporador também não está projetando só para quem vai comprar. Ele está projetando para a cidade. E quanto mais ele tiver esse respeito e essa conexão com a cidade, com a rua, com o bairro, eu acho que menos marketing ele vai precisar. Eu defendo isso muito, assim, a Lotenet vive de venda, né? Nosso negócio é lançamento de loteamentos. E eu defendo isso, quando a gente se concentra muito na construção do produto, no desenvolvimento de uma história que faça sentido, que você consegue criar conceito para aquele produto, menos são os esforços de vendas e de marketing. Quanto mais cuidado no produto, menos necessidade de cuidados do marketing e vendas. Né? Eu estava aqui fora, antes da gente entrar, e eu vi ali o Robson, da agência Casa Santo. E ele foi quem lançou a Casa Mirador. E aí, na primeira reunião, ele falou com a Casa Mirador, olha, traz a arquiteta para a nossa primeira reunião, que eu quero que ela explique o projeto. E na hora que a gente abriu o projeto, ele riu e falou assim... Acabou. Você não precisa de marketing, a gente só vai contar essa história que você está me contando. Seu produto está aí. Não precisa de maquiagem, não precisa de florear. Ele é o que ele é, ele vai vender pelo que ele é. É a essência. Ele já é desejado, né? Pelo que ele é, né? E por que não fazer bairros desejados, né? E não, isso que eu acho bem possível. Acho bem possível. Nossa. Eu já trabalhei com urbanismo, hoje não atuo mais nesse mercado, mas recentemente um amigo nosso que mora nos Estados Unidos, a esposa é brasileira e a esposa tinha uma herança que era terras, e ele falou, não, eu vou empreender, quero fazer um projeto aqui. E ele me trouxe um projeto que um loteador tinha feito para ele. Aí não era urbanismo, era um loteamento mesmo, assim. Um morro e aquela coisa toda ortogonal, aquele grid que desconsiderava a topografia. E eu falei, Dave, como é que nós vamos fazer isso? Ele falou, não, nós não vamos fazer isso. Eu tô te chamando para você rasgar isso e fazer outra coisa pra gente. E aí, eu vou te contar das dificuldades com o nosso poder público. Porque é um morro, logo abaixo ele tem uma PP, que é um brejo, e em determinadas épocas do ano essa água aflora, e tem uma vista maravilhosa. Qual município? Chama Luz. Luz? É no interior de Minas, né? Perto de Bom Despacho. Perto de Bom Despacho, exatamente. O empreendimento ele quer chamar de Palm Spring. E aí a gente fez esse projeto para ele e eu falei, vamos fazer uma rua, um bulevar? Um bulevar mesmo, não é um canteiro central, é um bulevar. As pessoas vão querer ficar lá. Sabe aquela coisa do interior? Porque é uma cidade de 30 mil habitantes. Sabe aquela coisa do interior que você sai da sua casa e encontra na praça e enquanto seus filhos estão brincando, as mães estão conversando, os pais estão conversando? Então é um bulevar largo mesmo. E ele topou demais. Ele falou assim, não, mas é isso mesmo, eu acho que é isso. Ele é bem americano, sabe? E aí, quando a gente foi fazer isso, aí ele falou, mas não vai ficar mais caro? Eu falei assim, não, porque no cômputo você vai precisar doar áreas verdes. Então, a gente vai colocar o bulevar na área verde. Quando a gente foi aprovar o empreendimento, a prefeitura falou assim, mas isso não é área verde, isso é sistema viário.
Aí eu falei, não, isso não é sistema viário. Era uma área verde, assim, muito grande. Isso aqui a gente tem que contabilizar como área verde. Não, isso pra gente não é. Então, assim, a visão daquela coisa, assim, a gente sempre fez assim. A gente sempre computou assim. Talvez você sempre tenha feito assim, com um canteiro central de 1 metro de verde. Nós estamos colocando 5 metros de largura. Ali estava para plantar, né? Para plantar as árvores e tal. Ali você está propondo um uso, é realmente um espaço. Então, assim, além dos 5 metros de verde, você ainda tem banco, passeio, espaço de ficar, um bulevar mesmo. E a gente não conseguiu convencer. Meu Deus. A prefeitura não voltou atrás. E aí, então, eu propus o seguinte, olha, você tem uma PP enorme lá embaixo. Ela vai virar um passivo se a gente virar as costas para essa PP. Então, deixa a gente fazer a área verde lá. Existe legislação, você que é advogada, né? Existe um decreto, não só decreto, acho que é um decreto estadual, que permite você colocar, não vou lembrar aqui o percentual, mas acho que 70% da sua área verde dentro de uma APP. E o empreendedor, com uma contrapartida que o empreendedor iria implantar esse parque. Então, ele teria um trajeto só de pedestre, claro, sem grandes impactos na drenagem, nem corte de árvore. O primeiro momento foi um não pode. Aí a gente foi atrás desse decreto, tem uma prefeitura de Santa Catarina que já usou esse decreto e que já fez empreendimentos assim, já aprovou empreendimentos assim. E aí agora a gente está na fase final da aprovação desse projeto. Olha que ele começou em 2018. E vou te falar, não é que eu conheço bem, Luz, mas eu já lancei produtos lá em Bom Despacho. Uhum. E eu era apaixonado com uma cafeteria que ficava no centro de Luz chamada Café dos Primos. Que eram os dois primos. Que ótimo. Que era o único, não é que é o único, assim, eu sou apaixonado com café, cafeteria, etc. Uhum. Era o lugar que eu mais gostava de Bom Despacho, de Luz. Uhum. Então, assim, porque eu não via em Luz um lugar que te convidava para você sair, para você ficar. Não tem. Não tem, né? Não tem. E ele quer fazer... E é num posto de gasolina, tá? Essa cafeteria é dentro de um posto de gasolina. E ele quer fazer não sei se continua tendo Ele quer fazer uma cervejaria. Ele falou, para eu lançar o meu empreendimento, eu vou fazer uma cervejaria artesanal aqui na porta do parque. E que eu achei, assim, a ideia sensacional. É isso mesmo. Você tem que começar por um lugar que você atrai gente. Gisele, recentemente eu fui chamado para avaliar um produto, um empreendimento, esqueci o nome da cidade. E quando eu entrei no terreno, assim, ele está bem conectado com a malha urbana, só que para você chegar no terreno, você tinha que passar por um riacho. Maravilhoso riacho. Lindo, lindo, lindo. E aí nós tínhamos que ir muito para frente, para entrar na porteira da fazenda, e retornamos, e é como se fosse uma declividade leve, mas chegava num planalto que ficava lá em cima muito plano. Né? Eu cheguei e vi e falei assim, cara, isso aqui me lembra muito a Itália. Mas é muito a Itália. Falei, cara, por que a gente não chama isso aqui de Vila Toscana? E você compra aquele lote ali, ó, que vai dar acesso pelo riacho, e você constrói uma ponte. Para fazer o acesso. E essa ponte, você vai trazer elementos da Itália para ela. E é como se a pessoa estivesse entrando nesse universo. Cara, daí virou storytelling para desenvolver o produto. Que é Olha isso, que né? legal. Que é o seu produtar, né? Que é o produtar. É meio uma coisa arquitetônica. A gente tem essa expressão na Lockmart, que é sentir o produto, assim, cara, vamos produtar isso aqui de forma a embalar ele. Embalar no sentido, né, de transformar num conceito que converse com o nosso público-alvo. Né? Agora, eu acho que os nossos agentes públicos precisam também, a gente está falando aqui de catequizar os incorporadores, eu acho que na legislação a gente também está velho. A gente está burocrático, a gente né? está produzindo cidade chata. Assim, as nossas leis estão nos levando a produzir cidades chatas. E a dificuldade se dá no quê? Na falta de entendimento, no preconceito? O que você percebe? Cara, até 76, Belo Horizonte não tinha zoneamento. Você podia fazer o que você quisesse, onde você quisesse. E era a cidade boa. Era a cidade que você tinha serviço e moradia no mesmo lugar. Desde que você não tivesse os poluentes, né? As indústrias,
você podia ter serviço, escritório... Uso misto, Uso né? misto, não tinha zoneamento. Esse zoneamento, ele partiu de uma lei de 1976. E eu acho que a partir de lá, ok, que num primeiro momento você não imaginava o resultado que você ia colher. Ok, mais ou menos, porque São Paulo já tinha 400 anos, já dava para você olhar para lá e ver O resultado. Mas a gente vem insistindo nessa coisa do zoneamento até hoje, né? Então, acho que os nossos legisladores, eles viajam. Eu não sei o que falta, assim, de olhar, assim, por que essa cidade é boa e ela é tão diferente de Belo Horizonte? Por que o que tem aqui não pode ter lá? Os afastamentos. Os afastamentos. Hoje, Belo Horizonte tem uma lei que ela é muito boa, do ponto de vista conceitual, ela é fantástica, que é o incentivo das fachadas ativas, para que você tenha a sorveteria, as lojas, o comércio, ou até serviço, escritório, e que movimente a rua. E que te dá um acréscimo, né? Ele incentiva alguma coisa na construção, né? Isso. Hoje, em Belo Horizonte, o incentivo é tão grande que se você fizer a fachada ativa, ele não conta no seu coeficiente de aproveitamento. Você ganha esse coeficiente. Mas você continua tendo que ter o afastamento frontal e a área permeável sobre terreno natural na frente. Então, isso leva com que a nossa fachada ativa, que seria excelente se eu tivesse ali debruçada na calçada, em alguns prédios, essa fachada ativa está a 20 metros da calçada. Senhora. Com a área verde aqui na frente. E na área verde, só vale verde mesmo, só vale grama. Então, não vale árvore, arbusto, mas não vale banco. Tudo isso vai subtraindo a sua área verde. E não tem um piso que você possa colocar, por exemplo, areia, para você poder caminhar nesse espaço. Não conta na área verde. Então, é quase que assim, eu crio uma lei excelente e depois eu vou criando várias coisas que te impossibilita fazer aquilo de verdade, né? Então, como pode, mas não pode. Tipo assim, eu quero demais, mas aqui não, mas aqui não, mas aqui não, mas aqui não, e a gente já está vendo resultados. Aqui na Antônio de Albuquerque, a gente já tem um prédio da Patrimar Consomatos. Lindo, inclusive. Com a fachada ativa deles está a 20 metros. Eu não tinha me tocado disso. 20 Realmente. Metros de distância. E logo na sequência do quarteirão, você tem um monte de lojinha antiga. No passeio. No passeio. E você vê assim, isso é a fachada ativa, isso é que é bom, né? Então, eu acho assim que os nossos legisladores precisam olhar para tudo isso, olhar para o que a gente está fazendo como sociedade. Se a gente pensar... Agora eu fui convidada para pensar numa moradia social, habitação social de forma inovadora e criativa. É um puta desafio, porque a gente tem uma lei que vai te cerceando do começo ao fim, assim, que material que você pode usar, tamanho de janela que você pode usar. Blá, blá, blá. Se você não for muito resiliente, você cai na mesmice. E a gente tem jogado quem mais deveria morar perto, quem mais deveria morar nos centros das cidades, que são as pessoas que não têm carro, que dependem do transporte público, que trabalham horas e depois ainda vão dedicar mais 3 horas para chegar nas suas casas. A gente tem jogado essas moradias na franja da cidade. E o que é possível para a gente trazer essas pessoas para o centro da cidade? Porque não é só morar, Demi e Raquel. A gente transforma a sociedade no convívio. Aqui a gente está perto do CCBB, um museu maravilhoso, tudo de graça, com exposições fantásticas. Eu, às vezes, converso com a minha ajudante de casa e eu falo, olha, leva seu filho, está tendo uma exposição linda. Ela me fala assim, Gisele, para eu vir para cá, o transporte que eu vou gastar, eu e minha família, para chegarmos aqui, não é barato. Então, assim, quando a gente coloca essas pessoas morando distante, não é só o morar, a gente está privando essas pessoas de melhorar de vida, de subir degrau, porque eles também deveriam estar convivendo nas escolas daqui, frequentando os museus daqui, frequentando a pastelaria daqui,
E quais são os impedimentos para que os centros da cidade sejam atrativos e revitalizados? É um desafio de todas as cidades. Legislação. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, todas. Legislação. Legislação? Legislação. Porque tem muito prédio abandonado. Tem Olha, muita, quando Não, o JK... Você vê que o centro de Belo Horizonte, né, para a gente estar aqui como exemplo, você vê tanta possibilidade Nossa, são de lindos moradia, os prédios. né? Tem prédios lindos, lindos. Tanta possibilidade de moradia, né? E de transformação, prédios que às vezes eram corporativos, desocupados e que poderiam estar sendo transformados em moradia. Moradia. Né? O próprio JK. O JK tem unidades à venda por 150 mil. 150 mil, gente, é faixa 1. É faixa 1. Como é que essas pessoas não estão morando aqui? Como é que a gente continua mandando essas pessoas morarem a 3 horas de distância? Então, você me perguntou, né, o que faz os centros? Acho que a primeira mão que a gente tem aí é a mão do poder público. Quando o JK foi construído, provavelmente o coeficiente lá devia ser infinito, 12, 15, 20. Infinito. E produziu... São 5 mil unidades, não é isso? E produziu uma coisa fantástica. O coeficiente hoje em Belo Horizonte é 1. Se você quiser comprar um pouquinho, você vai chegar em 1,5. Então, assim, quais são as consequências disso? A terra fica cara. Se você antes podia colocar 5 mil unidades e agora você vai conseguir colocar, às vezes, 40, 50, 100, você está fazendo a terra custar caro. E aí, além disso, você tira o afastamento frontal que você não pode edificar. O afastamento lateral que também vai te comer no terreno. Isso leva a fração ideal do terreno, custa muito caro. E leva também a projetos sempre iguais, com a mesma sistemática. E o que eu tenho visto? Cada vez mais grandes prédios. Então, eu moro no Anchieta. A transformação que o Anchieta está acontecendo é onde tinha 6 casas, viram uma torre. Isso para a cidade é muito ruim. Santo Antônio está vivendo essa mesma transformação. Isso para a cidade é muito ruim. Primeiro porque você só ficam os grandes incorporadores, porque um terreno sozinho não produz. Então você está tirando do mercado o pequeno construtor e você está deixando de irrigar as ruas. Se você tem várias coisas acontecendo naquele quarteirão, pessoas saem em horários diferentes, entra e sai, movimenta a rua. Se você tem um empreendimento num quarteirão, primeiro você vai ter um monte de muro cego, porque normalmente você vai ter uma entrada de pedestre, uma de garagem e o resto vai ser muro. Eu acho isso muito ruim para as cidades. E o que tem levado a essa condição são as nossas legislações. A gente tem agora uma oportunidade fantástica de retrofitar o centro. Mas para isso, de novo, se o legislador não incentivar, a virada do centro não vai acontecer. Né? O Rio, que já passou por várias tentativas também de insucesso, tem agora, nos últimos 4 anos, colhido um sucesso danado. Já tem lá 3 mil moradias revitalizadas, mas com incentivo. E qual que é a conta que um investidor me disse lá? Ele topa revitalizar no centro para não ganhar nada no centro. A operação do centro pode dar 0 a 0, mas ele ganha o tanto que ele fizer no centro para moradia, ele ganha para poder fazer, por exemplo, no Leblon, Ipanema, que é de onde a coisa vai dar lucro para amparar o retrofit do centro. A gente tem hoje aqui na Câmara de Belo Horizonte uma lei para votar o retrofit, mas são incentivos, assim, não vai mover. Que não vão Pequenos. atrair. Não vão atrair. Bom, gente, estamos caminhando para o final Não da acredito. conversa. Acredita? Viu? Passa rápido demais, né? Muito rápido. E eu acho que a gente tem que fazer uma segunda, porque tem muita coisa que a gente não falou. Conversa, não é? Mas, Gisele, o que você entende que é a tendência dos projetos futuros? O que você percebe como tendências mesmo, no sentido de construção? Cidades humanizadas.
Isso é o que a gente quer, isso é o que deseja não só arquitetos, incorporadores, empreendedores, é o que deseja o transeunte que passa pela cidade. Eu acho que nisso, eu convoco aqui assim, que as pessoas que andem pelas cidades, vêm comigo gritar pelo aquilo que é ruim, por aquilo que é chato, que é monótono, que é um tédio. Porque acho que é a partir disso, assim, um basta, não queremos mais isso, queremos uma coisa melhor, é que floresce coisas boas, é que a criatividade e o incorporador começa a perceber que assim, tem espaço para fazer diferente. E talvez esse espaço seja melhor do que o espaço que a gente está fazendo tudo igual. Então, o que eu desejo para as nossas cidades é que sejam cidades gostosas de andar a pé e que a gente tenha o orgulho de receber um hóspede na nossa cidade e falar, vem cá, vou te colocar no carro, vou te mostrar minha cidade, porque ela é excelente. Eu acho que isso é um orgulho que Belo Horizonte vem perdendo. Eu, quando recebo hoje aqui um hóspede, eu vou na Pampulha. E depois você fica assim, e agora? E agora? O centro não tá bonito de mostrar, tá sujo, tá mal cuidado, falta zeladoria mesmo. Então, o que eu desejo para nossa cidade é que mais pessoas venham comigo gritar pelo belo. A gente não quer só a função, não, a gente quer a beleza também, né? Legal, muito legal. Tinha certeza que a gente teria um episódio gostoso, brilhante. Muito gostoso. Que bom. E Zé, foi. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por você ter vindo e, puxa vida, a Jornada do Loteamento está com as portas abertas quando você quiser gritar. Vou lá, hein? Tá. Vou lá. Vamos lá pegar esses incorporadores e começar a catequizar essa turma. Muito legal. Eu tô achando que ela vai ser chamada para o urbanismo novamente. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, gravar um podcast. Sou iniciante nesse assunto. Estou vendo que vocês já são profissionais nisso. E estou à disposição para outras conversas, tá bom? Valeu demais. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Obrigado aí pelo carinho e os feedbacks que a gente recebe sempre de todos os episódios. Espero que tenha contribuído com o conhecimento necessário para, enfim, transformar os loteamentos em mais belos, em colocar arquitetura, colocar beleza. E se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo episódio. Valeu. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.